E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo aí de controle da administração pública. E até mesmo a decoreba desse estudo e depois a aplicação para as questões. A gente está vendo as classificações, né? As classificações, você não tem que olhar e falar assim, olhar todas e escolher uma. Não, dependendo da situação, pode ser caracterizada dentro de várias classificações, tá? Depende muito. Por exemplo, a gente vai ver agora uma classificação quanto ao momento do exercício. Esse exercício aqui do controle pode estar sendo exercido antes do ato, durante o ato, depois do ato. Isso pode ser um controle interno, um controle externo, pode ser um controle judicial, legislativo, administrativo, pode ser um controle de legalidade, mérito. Eu não entendi, professor. Calma, lógico, a maioria do que eu falei você não viu ainda, se você vai ver. Então, quando você vai classificar alguma modalidade de controle, você tem que olhar dentre as classificações e escolher uma. Por exemplo, aqui, ó, quanto ao momento do exercício. Nós temos 3 opções. Então, qualquer tipo de controle que você esteja analisando, se estiver sendo cobrado de você qual que é a classificação, você vai olhar, bom, quanto ao momento do exercício, eu tenho 3 opções. Quanto ao tipo de controle, por exemplo, se é um controle interno ou externo, você tem 2 opções, é assim que faz. Mas fica tranquilo que isso aqui falei agora, porque como nós vamos continuar falando de classificações, vamos ver outras classificações para não dar aquela embananada na pessoa, né? Então fica tranquilo, a gente vai chegar e vai bater tudo isso aqui depois, tá? Vamos lá. É o seguinte, continuando então aí a parte de classificações de controle, é uma parte mais doutrinária, uma parte conceitual, cobrada em prova. E é fácil, é muito fácil. A maioria das questões vem no nível bem tranquilo, para quem sabe olhar para ela do jeito adequado. A gente sempre vai dando uma complementada, nada exagerado, tá? Uma complementada sempre dentro do parâmetro da prova, para caso venha uma questão, venha uma provinha mais elaborada, você desenrole numa boa. Eu nunca vou chegar aqui também e falar só aquela coisinha, só o chuchuzinho, e chegar aqui depois resolver com você só exercício bem facinho, aí chega na prova, creu. Não, a gente vai treinar para provas de um nível até um pouquinho mais elevado, dentro do que a gente está objetivando. Então vou aprender aqui controle para uma prova de ministro do TCU. Larga a mão. Dentro aqui do nível que a gente está objetivando, é lá que a gente vai trabalhar. Aí se a prova vem mais pesada, você desenrola também. Se é mais fácil, você vai rir dela, beleza? Bora lá então, e olha como é fácil, ó. Voltando aqui nas classificações, essa que a gente vai analisar agora é uma classificação em relação ao momento do exercício. Em relação ao momento do exercício. Como assim, professor? Tem o ato. Esse exercício do controle, ele pode estar sendo exercido antes, durante ou após o ato. Olha só, esse aqui é o ato administrativo, ó. Esse aqui é o ato, beleza. Isso aqui é o ato. Esse troço aqui é uma linha do tempo. Beleza, aqui é antes do ato, aqui é durante o ato, aqui é depois. É isso que a gente vai ver. Esse controle ele pode ser exercido em 3 momentos, tá? Em 3 momentos, depende do que a gente vai fazer. Ele pode estar sendo exercido aqui, ó, antes da prática do ato. Ele pode ser exercido durante a prática do ato. E ele pode ser exercido também depois que o ato já foi praticado, já foi concluído. Ele pode ser exercido, então, em um desses 3 momentos. Beleza? Agora vamos ver como funciona. Primeiro, então, vamos começar por onde? Chuta, adivinha? Pelo começo, claro, pelo controle prévio. O controle prévio é importante saber os sinônimos, tá? Tem que entender, se você entender, você mata os sinônimos também. Mas tem que ficar ligado nos sinônimos para não olhar e falar, por exemplo, está na tua prova, controle a priori. Você fala a priori, será que isso é um bicho? Será que isso é de comer ou será que isso é um palavrão? Não, a priori, é o que vem antes. O que é algo a posteriori, não é o que vem depois? Então, a priori é o que vem antes. Você vê como às vezes a prova vem ali nos termos complicar a nossa vida? Faz parte, tá? Faz parte. A primeira modalidade de controle aqui é o controle prévio. Também pode ser chamado de controle preventivo. Cuidado, muito importante isso aqui também, ó, o controle preventivo ou controle a priori. Não está na cara, independente de qual dos 3 nomes que a banca utilize, que é um controle que é feito antes da prática do ato? Tá sim, né, professor? É isso aí mesmo, ó. Aí, ó, é um controle feito antes que o ato seja praticado ou concluído. Tranquilo? Regra geral, tem uma exceçãozinha, calma, a gente já vai ver. Regra geral, esse controle, ele acaba sendo um requisito para que aquele ato tenha validade, para que aquele ato possa produzir efeitos. Então, é um tipo de controle também, mas ele, na verdade, constitui um requisito. Como assim? Esse ato não será praticado, ele não irá produzir efeitos, ele não terá validade antes desse controle ser realizado.
Então olha só como isso aqui é fácil, você sabe um exemplo disso, você sabe, só que você não sabe o que você sabe, eu vou te mostrar agora que você sabe, fica vendo. Tem atos que eles vão ser praticados, mas se eu não tenho uma outra pessoa, um outro poder aqui no caso, olhando para aquele ato e falar, beleza, manda ver, o ato não pode ser praticado não. Já vamos chegar lá. Então a gente vai ver que na maioria dos casos, ele constitui um requisito do ato, para que aquele ato tenha validade, para que aquele ato gere efeitos. Olha só que fácil, ó. A gente está falando aqui, um dos exemplos, naqueles casos em que precisa da aprovação prévia do Senado Federal para que ocorra a nomeação, por exemplo, daqueles nomes escolhidos pelo chefe do Poder Executivo. Vem cá, quando você estuda aquela parte de poder judiciário, ou se não estuda, pelo menos já viu alguma coisa referente a isso, tá? Ministros de tribunais superiores. Você não viu que eles serão nomeados por quem? Pelo presidente da República após prévia aprovação pelo Senado Federal. Pronto. Pega, por exemplo, aí, um ministro de algum tribunal superior. Quem que nomeia ele? Presidente da República. Só que aqueles nomes dentre os quais ali o presidente vai escolher e vai nomear, esses nomes devem ter sido aprovados previamente pelo Senado Federal. Reparou que o ato não foi praticado? Então o presidente está lá olhando, deixa eu ver quem que eu vou nomear. Beleza, mas antes dele escolher ali quem ele vai nomear, aquela lista já passou pelo Senado Federal. E o Senado Federal falou, ó, show de bola, manda ver. Então é um controle prévio, é um controle preventivo, é um controle a priori. Ele foi feito antes da nomeação. Ele foi feito antes, então, daquela nomeação do presidente da República. Tá na cara, né? Não tem segredo não. Aqui, sabe onde é legal você dar uma olhadinha? Ó, artigo 52 da Constituição Federal. Ele traz alguns desses casos em que precisa da aprovação prévia do Senado Federal para essa escolha dos nomes. Por exemplo, de magistrados, igual eu te falei aqui, né? Ministros dos tribunais superiores, para ministro do TCU, governador de território, presidentes e diretores do Banco Central, no caso também do Procurador-Geral da República e qualquer outros cargos que a lei defina que tenha. Fácil, não? Os principais para decorar aí para não ter zica em prova, não? Magistrados, né? Magistrados, ministros do TCU, também legalzinho ver. Governador de território, nem existe território, né? Então, mais raro, se essa banca estiver apelando mesmo. Presidente e diretor do Banco Central, eles também gostam de perguntar um pouquinho mais. É meio que todos, né? Não rolou muito, não. É pouca coisa. Olha só, quase tudo aí, mas é pouca coisa. O que é legal você entender? Antes do presidente da República nomear, em algum desses casos aqui, ele pode já chegar nomeando todo afobado? Não. Ele vai ter que primeiro submeter essa lista ao Senado Federal. O Senado Federal fala ok, aí ele nomeia. Então, olha só, é um controle que foi feito antes da prática do ato. É um requisito para que aquele ato tenha validade. Se o presidente está putão, resolve, ele vai lá nomear sem, não vai ter validade, tem que ter aprovação antes. Então, é um controle feito antes. Fácil, né? Você vai estar no nome, não tem segredo não. Aí eu sei que a hora que você olhou isso aqui, falou, né? Não é na hora que você vê aquela parada de ministro, nomeação, é fácil. Pegadinha de prova agora, fica atento, se você tiver 7 cores de caneta diferente, aí marca com as 7 cores isso aqui. O Poder Judiciário, ele faz o controle prévio, o controle preventivo de atos? E aí? Eu acho que não. Cuidado com isso, hein? A gente vai ver, tá? Isso aqui vamos desenrolar tudo por partes. Que o Poder Judiciário, em regra, ele faz o controle posterior. Como assim? Em regra, o Poder Judiciário só se mexe depois que a merda tá feita, tá? Para entender bem. Depois que a cagada tá pronta lá que o Poder Judiciário chega para resolver. Mas isso é a regra, tem exceções. Então a administração pública, por exemplo, chega e faz um ato que você não curtiu, violou um direito seu. Chega o pau, vai lá no Poder Judiciário reclamar, mas o ato já foi praticado. Existem situações em que pode ocorrer o controle prévio pelo Poder Judiciário. A gente está falando aqui do mandado de segurança preventivo. Decore isso aqui, mandado de segurança preventivo. Para que serve o mandado de segurança? Outros tópicos, tá? São todos ligados, fica com o direito todo conectado, né? Então não precisa pirar aquele do curatório. Não, vamos por partes que resolve. A grosso modo mesmo, o que é o mandado de segurança? É aquele remédio constitucional que é utilizado para proteger direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, que tenha sofrido ou esteja em receio de sofrer uma ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública. Quer dizer, uma autoridade pública violando o direito líquido e certo de alguém, beleza? Que não cabe habeas corpus ou habeas data. Então, para que serve o mandado de segurança? Para proteger um direito seu
contra uma ilegalidade ou abuso de poder de uma autoridade pública. Beleza. Teu direito já foi violado, mandado de segurança. Mas em alguns casos o direito não foi violado, você está com medinho que ele seja violado. Eu falo, vai fazer cagada para cima de mim. Você já abre o guarda-chuva, você não espera aquilo acontecer. Você entra com mandado de segurança preventivo e previne que aquilo ocorra. Então o ato não foi praticado. Então olha só, a gente tem um controle preventivo exercido pelo Poder Judiciário. Show de bola, né? Só que cai muita pegadinha em prova falando que o Poder Judiciário somente faz o controle posterior. Mentira, olha a exceção aqui, fica de olho. Caiu isso aqui em prova, você dá uma olhada para os lados assim, faz assim para a galera, vai todo mundo errar aquilo, né? Porque vai na lógica e quem não estudou isso aqui vai errar, consequentemente vai errar. Porque tem aí o que foi concedido uma medida cautelar e mandado de segurança, o ato não foi praticado ainda. E nem vai ser, por quê? Porque aqui, ó, o Poder Judiciário já fez o controle daquele ato. Show de bola? Sem segredo então, hein? Segunda modalidade de controle, quanto ao momento do exercício. A gente viu aquele que é feito antes, vamos ver agora aquele que é feito de maneira concomitante. O controle também pode ser exercido durante a prática do ato. Nesses casos, olha só, né, o cara vai estar lá e pá, calma, é que tem ato que vai sendo praticado aos poucos, tá? Nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, só para ficar mais claro, a fiscalização da execução de uma licitação. Beleza. Aquilo não é algo que acontece de uma vez e um segundo acabou, está feito. Não, ele vai sendo feito ali, ó. Às vezes é um ato contínuo que vai sendo praticado com vários outros atos no meio, ou é um ato que demora um tempo para ser concluído. Beleza. Ele vai fiscalizar para ver se aquilo está sendo cumprido tudo bonitinho. Palavrinha-chave, falou de controle concomitante, que cai bem menos em prova. Não vou mentir para você não, né? Porque é fácil, é fácil. É fiscalização. Então, enquanto o ato está sendo praticado, está sendo feita a fiscalização para analisar se estão cumprindo os requisitos para a prática daquele ato, beleza? E o terceiro tipo também bastante importante é o controle posterior. Olha os sinônimos aí, ó, importante saber os sinônimos, hein? Pode ser chamado de controle subsequente, pode ser chamado de controle corretivo, apesar que esse nome não é o melhor, tá? Porque muitas vezes ele não visa a correção do ato, ele visa, por exemplo, dar efeitos para aquele ato. Mas beleza, a banca às vezes não está ligada nisso não. Se vê controle corretivo, está falando do controle posterior, tá? Não fica com miudeza, não quer a questão às vezes por saber demais. Falou de corretivo, está falando do posterior, joia? Ou controle a posteriori. Olha aí, está tudo no nome. Essa modalidade de controle ela é feita depois que o ato já foi praticado ou concluído. Tranquilo? Não tem segredo, né? O controle prévio é o que vem antes, o concomitante é durante, o posterior posterior está no nome, ó, o nome está falando tudo. Agora vamos ver um detalhezinho importante. Quando o controle posterior é realizado, ele pode gerar algumas consequências. Alguma coisa pode acontecer com aquele ato através de controle posterior. O ato foi praticado, o ato está lá, beleza. Mas quando esse controle posterior é feito, olha o que pode acontecer. Primeiro, pode ocorrer a convalidação desse ato. Pode ocorrer a anulação desse ato. Calma lá, professor, o que é isso? Isso, na verdade, é algo que você aprofunda em atos administrativos, mas eu vou dar só uma palhinha aqui. Foi constatado um vício de ilegalidade naquele ato. Beleza. Se tem um vício de ilegalidade, o administrador público, se for possível, ele vai optar. Ele olha e fala, convalidar, ele vai simplesmente pegar aquele erro, corrigir aquele erro e o ato tá beleza. Tem alguns casos que pode, tem outros que não. É algo aprofundado mesmo no tópico de atos administrativos, tá? Devem ser defeitos sanáveis, ó. Aqueles casos que são vícios de competência, que não seja competência absoluta, que não seja competência exclusiva, que são vícios referente à forma, quando a lei não diga que aquela forma é essencial para a validade do ato. É coisa de atos, tá? Mas só para ter noção, pode gerar convalidação. Foi convalidado, foi consertado. Pode gerar a anulação. Anulação, o ato é nulo. Aquilo a gente vai ter a nulidade do ato, o ato já era. A gente vai falar um pouquinho mais da anulação lá na frente, tá? Pode ser feita a revogação. Na revogação, o ato não é inválido, o ato é válido, o ato é perfeitamente legal. Entretanto, esse ato deixou de ser conveniente e oportuno, esse ato deixou de atender ao interesse público. Anulação e revogação a gente vai pegar bem forte lá na frente, tá? Porque isso aqui é um tópico bastante cobrado. A gente, por enquanto, está só vendo mais geral, só vendo o que pode acontecer mediante o controle posterior. Também pode acontecer aqui, mediante controle posterior, ó, a cassação. A cassação é quando o bicho é burro e ele descumpre algum dos requisitos para a manutenção do ato. Por exemplo,
A concessão de uma carteira nacional de habilitação. É um ato administrativo. Aí a pessoa dirige bem pra caramba, vai lá, acumula mais de 20 pontos, tem aquela pontuação lá. Ah, eu tenho só uns 90 pontos, professor. Beleza. Vai ser cassado a tua CNH. Aquele ato não é ilegal, não tem anulação. Aquilo não deixou de ser conveniente e oportuno, não tem revogação. Ele foi cassado. A cassação ocorre quando tem o descumprimento dos requisitos para a manutenção do ato. Também, olha só que legal isso aqui, controle posterior pode ser realizado para conferir eficácia ao ato. O ato foi praticado, mas esse ato somente poderá produzir efeitos depois que esse controle for feito. Não entendi? Vai entender já já. Deixa eu chegar nos exemplos. E também pode ser feito o controle e verificado que não tem problema nenhum e a gente faz a manutenção do ato. O ato é mantido. Por exemplo, alguém chegou e falou, esse ato é ilegal. Eu olhei e falei, esse ato é ilegal? Não. Deixa o ato aí. Pronto, foi mantido o ato. Essas são as consequências que podem ser advindas de um controle posterior. Quer ver alguns exemplos? Olha só o que eu falei para você aqui, né? Que esse controle posterior ele pode servir para conferir eficácia ao ato, para que aquele ato tenha efeitos, para que ele possa produzir efeitos. Homologação de um concurso público ou de um processo licitatório. Concurso público, aquele ato do concurso público, ele somente vai poder produzir efeitos depois de homologado. A licitação é a mesma coisa. Depois que foi homologado que ele vai começar a produzir efeitos. Então, o controle posterior. E eu não quero anular, não quero revogar, não. Eu quero simplesmente dar eficácia para aquele ato. Um outro exemplo aqui. A sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar através do Congresso Nacional. Falamos um pouquinho disso já, mas olha aí. O Poder Executivo praticou ato. O Poder Executivo fez merda. O Poder Legislativo chega e, creu, vai sustar aquele ato. Então nós temos também um controle posterior. E um outro muito comum, muito importante, isso aqui, quando ocorrer a anulação de um ato administrativo por meio de uma decisão judicial. Foi praticado um ato administrativo. Aquele ato é ilegal. O Poder Judiciário, exercendo a sua função jurisdicional, vai lá e chulape, anula aquele ato, acaba com aquele ato. São todos exemplos de controle posterior. Você viu como é fácil? Você viu como é tranquilo? Não tem segredo não, tá? É só ver se foi feito antes, durante ou depois. Lembra os detalhezinhos. Bora no outro quadro continuar vendo aqui uma outra classificaçãozinha bem bacana. Olha só uma outra classificação importantíssima, hein? Toma cuidado que isso aqui é muito cobrado em prova, é muito importante, lógico, a gente vai aprofundar lá na frente alguns detalhes, mas olha só como isso é importante agora, hein? Vem cá, a gente vai dar uma olhadinha naquela classificação referente ao aspecto controlado. Como assim aspecto? Eu vou dar uma olhada para o ato. Eu posso estar controlando a legalidade ou o mérito daquele ato. Ele pode ser controlado de um aspecto ou de outro. Vamos ver como funciona. Primeiro, referente ao aspecto da legalidade, pode ser feito aqui um controle de legalidade ou de legitimidade. O que é isso, professor? É o seguinte, eu vou catar o ato e olharei se aquele ato está em conformidade com as normas jurídicas, com a lei, se aquele ato está em conformidade com a lei, se aquele ato respeita a lei. Beleza. Então, olha só, está no nome. Legalidade ou legitimidade. Legitimidade pode vir, para isso até legítimo, mas é muito mais comum aqui, tá? O aspecto da legalidade. Nesse caso aqui, a gente analisa se ele está de acordo com a lei, se aquele ato respeita a lei. E aqui é lei em sentido amplo, tá? É lei em sentido amplo. Quando eu falo lei, pode estar sendo falado aqui da Constituição Federal, óbvio, da Carta Magna, lei mais alta que nós temos no país. Pode estar sendo falado também de leis em sentido geral, de qualquer um ato, qualquer tipo de ato normativo, um decreto, por exemplo. Pode também ser feito isso aqui referente a outros atos administrativos de conteúdo imperativo. Por exemplo, uma autoridade superior chega, edita um ato falando que as coisas têm que ser praticadas de maneira X. Aí vem o bisonho lá embaixo e pratica o ato de maneira Y. Pronto, ele violou também uma imposição legal aqui em sentido amplo, um outro ato administrativo que não foi observado. Agora, esse aqui é tranquilo, né? Esse aqui não tem erro não. Olha as pegadinhas de prova. Beleza, o controle de legalidade, ele incide sobre a lei, para ver se só está de acordo com a lei. Isso alcança os princípios? Claro que alcança os princípios, muito mais os princípios. Pô, moralidade, para ver se aquele ato, mesmo embora em conformidade com a lei ali escrita, expressa, e se aquele ato foi imoral. É um controle de legalidade também, tá? Analisar a moralidade é também um controle de legalidade. Analisar a impessoalidade, se aquele ato foi praticado visando fins públicos e não interesses próprios. É um controle de legalidade, tá? Então, olha só, fazer ali a adequação daquele ato com os princípios, principalmente os princípios constitucionais, o LIMP, tá? É também um controle de legalidade. E súmula vinculante? Lógico, súmula vinculante tem
quase o peso de lei ali, ele é muito importante também. É que a súmula vinculante pode ser feita uma reclamação para o STF, mas só para saber, tá lá também, pode ser considerada lei. Então vem cá, olha a pegadinha de prova aqui, hein? Aqui a gente analisa se o ato está de acordo com a lei. E isso alcança também os princípios, tá? Também alcança os princípios. Fica de olho, eles fazem muita pegadinha aqui. Fala que o princípio não, mas como não? O princípio também está previsto, expressa ou implicitamente na lei, mas também está na lei. Então também é um controle de legalidade. Fica de olho nos princípios. Beleza. Esse controle de legalidade, ele alcança tanto o ato vinculado como o ato discricionário. Ah, mas o ato discricionário não é aquele que tem o mérito administrativo, o juízo de conveniência e oportunidade? Sim, mas a gente não está olhando aquilo. A gente está olhando se o ato é legal ou não. É isso que a gente vai analisar. Então, aqui no controle de legalidade, ele vai ser feito tanto sobre atos vinculados como atos discricionários. Quando você estuda o tópico de atos administrativos, você sabe que ato vinculado é aquele que o administrador não tem margem de escolha, ele vai fazer e pronto. O ato discricionário, ele tem essa margem de escolha. Ele pode escolher fazer, não fazer, ou quando ele tem que fazer, ele pode fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nesse caso, eu não estou analisando aquele mérito administrativo, aquele juízo de conveniência e oportunidade, não. Eu estou analisando o seguinte, se aquele ato é legal ou não. Mesmo nos atos discricionários aqui, ó, por exemplo, um exemplinho bem básico, tá? Só para desenrolar bem legal isso aqui. É fazer a gradação de uma suspensão na Lei 8.112. Está lá na Lei 8.112 que ele deve aplicar uma suspensão, pode aplicar uma suspensão de até 90 dias. Nesse caso aí dos 90 dias, ele deu então uma opção para o administrador. Falou, você pode aplicar a penalidade, escolhe aí, até 90 dias. Beleza. Ele pode chegar e dar uma aplicação de penalidade de 100 dias. Opa, violou a lei. Ou também ele não está observando um princípio, ó, olha só, aqui nos atos discricionários, ele não está observando aquele princípio da proporcionalidade e razoabilidade. É tipo assim, tem dois servidores, os dois cometeram uma infração sujeita à suspensão, beleza. Ele olha para a cara dos dois e fala, 60 dias para os dois. Mas vem cá, o servidor A é um cachorro safado, é a 7ª vez que faz aquilo, estava de má fé, é sem vergonha, é reincidente e ele que foi lá ainda me convenceu o outro a fazer. O outro é um bocó, acabou de entrar no serviço público, é uma mula, é a primeira vez que faz aquilo, é inocente, não estava de má fé. Você vai penalizar os dois da mesma forma? Isso aí está violando a proporcionalidade. Então, nesse caso, a gente não viu que aqui observância dos princípios também é o controle de legalidade? Então, beleza, a gente não está analisando o mérito, a gente está analisando também a legalidade. Então, falou de observância de princípios, é a legalidade. Beleza? Beleza. Então, o mesmo ato discricionário, Thálio, sim, só que o aspecto controlado é se aquele ato é legal ou não. Eu não estou analisando o mérito, a gente está analisando a legalidade. Cuidado com isso, eles tentam jogar pegadinha em prova. Quem que pode exercer esse controle de legalidade? Primeiro, o próprio administrador que praticou o ato. O cara pratica o ato e fala, foi mal, fiz caca, deixa eu consertar. Ele mesmo faz. Ele pode fazer o próprio administrador que praticou o ato. Olha só, controle interno. Quando ele mesmo faz o controle dos seus atos, é controle interno. Depois, também pode ser feito pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode chegar e anular aquele ato se aquele ato for ilegal, tá? Nesse caso aqui, ele está exercendo a sua função jurisdicional, ele está julgando, ele não está lá como administrador, ele está lá como juiz. Aí é um controle externo. Só que vale lembrar que o Poder Judiciário só age mediante provocação. Não é o cara chegar assim, Poder Judiciário, Poder Judiciário, seu bocó. Não é isso. É ele chegar e não é isso que é provocar o Poder Judiciário, tá? O cara chegar ao Poder Judiciário e entrar com uma ação. O Poder Judiciário não age se ele não for movimentado. Depois, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, olha só, também pode fazer o controle de legalidade, hein? Mas ele somente faz isso nos casos que forem expressos na Constituição Federal. Então, o Poder Legislativo só vai meter o dedo lá no ato dos outros quando estiver previsto na Constituição Federal. Vem cá, controle externo também. Tá vendo? Ó, a gente começar a misturar um pouquinho as classificações. É só você ver. Os três aqui estão analisando a conformidade do ato com as normas jurídicas. Beleza. Se foi o próprio administrador que praticou o ato, controle interno. Se foi o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo que está lá dando na cara de um ato do Poder Executivo, por exemplo, controle externo. Viu que fácil? Viu que tranquilo? Foi feito um controle de legalidade ou de legitimidade. Que resultados podem ser gerados? Seguinte, aquele ato pode ser anulado.
Anulação, a gente vai bater bem forte nela depois, tá? Mas a anulação é feita porque foi verificada a ilegalidade daquele ato. A gente anula aquele ato e ela gera efeitos retroativos, efeitos que retroagem a data da prática do ato. Vai lá para trás, tá? A convalidação. A convalidação também ocorreu uma ilegalidade. Falamos um pouquinho disso aqui. Só que são defeitos sanáveis. Dá para consertar, então conserta. Se dá para consertar, o administrador pode consertar. Também gera efeitos retroativos. Aqui, ó, foi verificada uma ilegalidade. Se não der para arrumar, não tem o que fazer, anula. Se tiver como consertar, o administrador pode convalidar. E também, um dos efeitos dele, um dos resultados, é a confirmação daquele ato. Aqui a gente tem aqueles exemplos em que é necessário esse controle para que o ato tenha validade. Por exemplo, homologação de um concurso público, homologação, ratificação, qualquer ato que ele seja necessário para conferir validade àquele ato também é um controle de legalidade. Tranquilão? Beleza. Olha só. Agora, segunda modalidade de controle referente ao aspecto controlado, tá? Agora, o controle de mérito. Aqui eu não estou olhando a lei ela traz. Aqui eu estou dando aquela olhada assim, ó, para ver se o ato atende ao interesse público. Aqui está sendo feito aquele juízo de conveniência e oportunidade, aquela coisinha chamada de mérito administrativo. Aqui o administrador dá uma olhada assim e fala, isso atende ou não ao interesse público. É isso que acontece aqui no controle de mérito. Aonde que existe isso? Ato discricionário. Quando você estudar atos administrativos, você vê também que apenas nos atos discricionários é que o administrador faz o mérito administrativo, que é aquele juízo de conveniência e oportunidade, que ele vai agir de melhor maneira a atender ao interesse público. Beleza? Então, o controle de mérito pode ser feito sobre atos vinculados? Não. Ato vinculado não tem juízo de conveniência e oportunidade nele, então não dá para fazer. Então, o controle de mérito, ele incide apenas sobre os atos discricionários. Sabe aquela opçãozinha que o administrador tem entre fazer de 1 até 90 dias? É isso, é nessa opção, isso que é o mérito administrativo, é ali que ele incide. Beleza, Thales, foi feito o controle de mérito. O que pode ser gerado disso? A revogação do ato. O administrador foi lá e praticou um ato. Beleza, aquele ato é válido, aquele ato não tem ilegalidade nenhuma. Mas, posteriormente, ele deu uma olhada para o ato e falou, ih, rapaz, isso aqui não está mais atendendo ao interesse público. Vou extinguir esse ato. Ele vai e revoga, ele não anula. A gente vai bater bem forte nisso depois, tá? Mas já vai aí, ó. Já vai desenrolando, ele revoga aquele ato. E a revogação, ela produz efeitos não retroativos, tá? Que não retroagem. E lembra, ó, que a revogação, o ato é válido, aqui não tem ilegalidade nenhuma. A gente não está analisando se o ato é ilegal ou não. A gente está analisando se o ato ainda é bom para o interesse público ou não. Conveniência e oportunidade. Quem pode fazer o controle de mérito? Primeiro, o próprio administrador que praticou aquele ato. Essa é a regra geral. Ele fez o ato, ele falou, quer saber, isso aqui não é mais legal não. Ele vai e revoga. Nesse caso, a gente tem um controle interno. Tá vendo como é fácil verificar? Como é fácil classificar? E o poder legislativo, ele pode fazer o controle de mérito? Pode. Cuidado. Depois eu vou te ensinar lá na frente como desenrolar isso aqui em questões, tá? Mas se a questão chegar falando o seguinte, que o controle de mérito é feito apenas por quem praticou o próprio ato, não podendo ser feito pelo Poder Judiciário, aí está correto. Se a questão vem mais elaborada, falando o seguinte, que o controle de mérito vai ser feito apenas pelo poder que praticou o ato, não podendo ser feito, por exemplo, pelo Poder Legislativo, fala que mais ninguém faz, a não ser quem praticou o ato, aí fica de olho que tem pegadinha, porque aí está errado, porque o Poder Legislativo também pode fazer o controle de mérito. Só que aqui, ele somente faz isso nos casos que estiverem expressamente previstos na Constituição Federal. Claro, senão a gente fere uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, princípio da separação dos poderes. Então ele só pode fazer isso quando a própria Constituição Federal prever, tá? Exemplo, já vimos aquela aprovação prévia dos nomes de ministros antes do presidente da República nomear um ministro do Tribunal Superior. Não tem que ter aprovação prévia do Senado Federal? Pronto, ó, é um controle de mérito. Ele não está vendo se é legal ou não, ele está vendo se aquele ministro lá é bom para o interesse público ou não. É isso, é um controle de mérito feito pelo Poder Legislativo. Beleza? Mas olha uma coisa importante. Esse controle de mérito que o Poder Legislativo faz, ele não é forte o suficiente para gerar revogação de ato não, tá? Somente revoga o ato quem praticou o ato. Para revogar o ato, só quem praticou o ato. Não pode o Poder Legislativo fazer isso. Muito menos o Poder Judiciário. Fica de olho, anota essa frase. O Poder Judiciário não revoga ato dos outros.
Ele pode, lá na frente a gente vai ver, ele pode revogar os seus próprios atos agindo na função administrativa. O Poder Judiciário fez um concurso público, está agindo na função administrativa, ele revoga alguma coisa do concurso público, beleza, ele está agindo como administrador. Agora, o Poder Judiciário, com a toga lá, com a roupinha de juiz, com o martelinho na mão, ele não revoga ato dos outros não, tá? Marca isso daí. Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Show de bola? Marca lá. Olha que fácil. Fala sério, mole demais, é um chuchu essa matéria. É difícil esquematizar ela. Depois que esquematizou, é decorar com o reprobraço. Olha um exemplinho de resuminho aí, só para fixar bem. Uma classificação quanto ao momento do exercício. Ele pode ser feito antes, durante ou depois do ato. E quanto ao aspecto controlado, nós podemos fazer um controle de legalidade, ver se o ato está de acordo com a lei, ou um controle de mérito, juízo de conveniência e oportunidade, para ver se aquele ato ainda é bacana para o interesse público. Show de bola? Acompanha na tela alguns exercícios. O Poder Judiciário só tem competência para revogar os atos administrativos por ele mesmo produzidos. Correto, questão aí que parece difícil, mas não é não. Olha só, o Poder Judiciário, ele pode revogar ato dos outros? Não. Ele só pode revogar os seus próprios atos quando ele está agindo naquela função atípica de administração. Lembra que a gente viu que o Poder Judiciário ele pode estar agindo com o martelinho na mão como juiz ou ele pode estar agindo lá como administrador, função administrativa. Beleza, exemplo do concurso público. Ele fez um concurso público e resolveu revogar alguma coisa. É o ato que ele praticou. Então o Poder Judiciário só pode revogar os seus próprios atos agindo na função administrativa. Está correto. Ele não revoga ato dos outros, beleza? Próxima questão. Somente o Poder Judiciário poderá invalidar ato administrativo com vício de legalidade. Essa é muito fácil, né? Essa aí tem que ser muito bizonho para errar, ó louco. Não é só o Poder Judiciário. O próprio administrador que praticou o ato também pode anular aquele ato. Até o Poder Legislativo pode, naqueles casos expressamente previstos na Constituição Federal. Essa foi fácil, né? Esse somente aí foi um presentinho que a banca deu. Essa nem contou, tá errada. Próxima questão. É vedado ao Poder Judiciário realizar controle judicial prévio dos atos administrativos. Essa já veio mais pegadinha, né? Quis dizer assim, não, o Poder Judiciário só se mexe depois que o ato foi praticado. De jeito nenhum. Isso aí é 99,9% dos casos, mas tem exceçãozinha que é importante lembrar sempre para a prova. E o mandado de segurança preventivo não é um controle prévio que é praticado pelo Poder Judiciário? Então está errado. O Poder Judiciário pode fazer o controle prévio sim. Lembra do mandado de segurança preventivo, beleza? Marca como errado. Próxima na tela. Os atos administrativos eminentemente discricionários não se sujeitam ao controle judicial. Vem cá, como não? A gente nem bateu forte controle judicial ainda, né? Mas só que a gente viu, olha como é fácil. O Poder Judiciário, quando ele está analisando a legalidade de um ato, é só ato vinculado ou também ato discricionário? Então pronto. O controle judicial, quando ele está fazendo aquela análise da legalidade do ato, isso aí alcança tanto vinculado como discricionário, não interessa. Ele não está analisando a discricionariedade do ato. Ele está analisando a legalidade, então também está errado, tá? Cuidado. Viu como é fácil? Não tem segredo não, só que tem que treinar, tem que fazer a decoreba aí e moer esse assunto. Isso aqui quando cai em prova, vou ser sincero, viu? Muita gente vai mal, porque é um assunto que você tem que ter uma base em outros para poder entender bem ele, e ele geralmente está mais no final, né? O pessoal vai relegando, vai negligenciando, aí ó, aí que você pode fazer outra diferença, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula.